Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e também pela Rádio Nacional. Hoje você já viu que tem um pouquinho de música no nosso programa, né? Mas falando ainda só de futebol, o Corinthians bateu o São Paulo, Flamengo e Vasco ficaram no empate de 0-0 nos clássicos que aconteceram nesse final de semana. Neymar fez as pazes com a torcida do PSG. O Flamengo, semana passada, faturou o 4º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil, hoje todos convidados jornalistas. Eu começo pela Luciana Zogaib, que está aqui no Rio de Janeiro. No estúdio da TV Brasil em São Paulo, Wagner Prado. De volta, cadê o Wagner Prado? Cadê o Wagner Prado? Está lá em São Paulo. De volta ao estúdio da TV Brasil aqui no Rio de Janeiro. Há umas semanas atrás ele veio, parecia um índio. Hoje ele parece o Zorro. É o Caio Barbosa que está conosco mais uma vez. E também conosco mais um jornalista convidado aqui no Rio de Janeiro, o Aidano André Mota. Muito bem, o futebol brasileiro perdeu muito de sua tradição e muitas pessoas dizem que o futebol brasileiro europeizou, criaram esse verbo, né? Algumas críticas que acontecem com relação às escolas de samba é o luxo na avenida e os desfiles ficaram bem diferentes daqueles do passado. Por conta disso, a nossa pesquisa de hoje é a seguinte: o que é mais brasileiro, o carnaval ou o futebol? O que é mais brasileiro, o carnaval ou o futebol? Você participa na nossa página no Facebook, facebook.com/No Mundo da Bola Oficial, e manda também um WhatsApp pra gente, que é o 21 971 48 9270. Eu lembro a vocês que a TV Brasil terá uma programação toda especial no carnaval. O hashtag País do Carnaval vai ser utilizado durante toda a transmissão. Hashtag País do Carnaval. Teremos de 10 a 13, a TV Brasil vai apresentar o carnaval de várias regiões do país, sempre a partir de 1h30 da tarde. Tem o desfile das escolas de samba de São Paulo, grupo de acesso, o melhor do carnaval de Salvador e depois os desfiles das campeãs de São Paulo na sexta-feira 16 e das campeãs do Rio no sábado 17. Hashtag País do Carnaval. E agora, fazendo então a nossa pesquisa de hoje, eu começo pela Luciana. O que é mais brasileiro, o carnaval ou o futebol? Boa noite, prazer em recebê-la. Boa noite, Sérgio. Boa noite, meus amigos. É difícil até responder essa pergunta, né? Porque as duas, tanto o futebol como o carnaval, são duas manifestações culturais muito fortes do Brasil. É normal você, ao sair do Brasil e ir para fora, quando você diz que é brasileiro, samba, carnaval, futebol, são sempre as referências, né? Mas as duas coisas se misturam muito também, né? O futebol muitas vezes é comemorado com cantos, né, com sambas, né? E os sambas muitas vezes também retratam, falam sobre o futebol, sobre os jogadores, enfim. Mas eu acho que o futebol acaba mexendo um pouco mais com a paixão, com a emoção, está presente durante todo o ano, né? O carnaval acaba tendo uma época onde ele é mais evidente, né? Mas o futebol, tem essa... É possível você expressar todo esse amor aí durante todo o ano e mexe muito mais, assim, com a paixão então, aí dos brasileiros. Eu voto no futebol. Muito bem, hoje a gente tem participantes que não estão aqui no estúdio, mas a gente os entrevistou e você vai ver agora outras opiniões. Eu começo com o Paulinho Mocidade. Olha só, Bocardi e amigos da TV Brasil, são matizes diferentes, mas são enraizadas no nosso país, né? Samba e futebol sempre é igual carne e unha, andam de mãos dadas, né? E será eternamente a marca, ou será, ou serão, não importa, a marca registrada do Brasil para o mundo, não adianta. Aqui um garoto nasce, já tem uma bola no pé, entendeu? O carnaval sofisticou-se um pouco, tudo bem, mas o samba é a marca registrada do Brasil. Então samba e futebol, carne, unha, pão com manteiga, café com leite, qualquer coisa parecida. Valeu? Valeu, Paulinho Mocidade, que é torcedor do Vasco. Vamos então a São Paulo. Wagner Prado, boa noite, prazer em recebê-lo. O que é mais brasileiro, o carnaval ou o futebol? Boa noite, Bocardi, boa noite a todos que estão aí no estúdio e todos que estão nos vendo aí pelo Brasil. Olha, eu vou voltar, quando falo carnaval, eu penso em samba. Então, eu vou ficar com o samba, né?
eu vou ficar aí com o carnaval, samba, porque para mim é uma das primeiras manifestações culturais aí do Brasil. Os nossos títulos do futebol são comemorados com o samba, então para mim o voto é no samba. É no carnaval. Um voto para o carnaval, um voto para o futebol. Saímos de novo do estúdio e agora quem opina sobre a pesquisa é o Igor Sorriso. O futebol tem muitas essências abrasileiradas, né? Apesar que hoje o futebol é mundial, mas o samba nasceu aqui, né? O samba tem um vínculo muito forte com o nosso povo. Os povos de outros lugares vêm pra cá para curtir o nosso samba. E o futebol tá de uma forma geral no mundo inteiro hoje. Então, sem sombra de dúvida, o samba é mais brasileiro do que o futebol. E tem sorriso igual a esse? Hein? Brincadeira, Igor Sorriso, obrigado também pela sua participação. Agora vamos falar com o Caio Barbosa. Boa noite, Caio. Que bigode é esse? Rapaz, já que é samba e carnaval, esse bigode já é parte do adereço facial. Você vai sair fantasiado de quê? Vou sair fantasiado de malandro, porque o carnaval é a época do ano que os otários se fantasiam de malandro e os malandros de otário. Então eu vou de malandro no carnaval. E vai botar o biquíni de fita adesiva? Pode ser. Vai malandro? Pode ser de vai malandro. Pode ser, vai malandro. Prazer em recebê-lo, Caio. Prazer mais uma vez de Bocage estar aqui com vocês. Diferentemente do que falou o Igor Sorriso, eu tenho muitas dúvidas para responder essa pergunta. Eu acho que a gente tem argumentos para dizer que é o samba, que é o futebol. Assim, no momento em que vive o meu Fluminense, eu diria que é o samba, porque eu sou beija-flor, então acho que a beija-flor está um pouco melhor, bastante melhor que o Fluminense. Mas eu acho que a resposta é o futebol por um simples motivo. Quando o brasileiro nasce, ele escolhe primeiro o quê? Um time ou uma escola de samba? Ele canta primeiro um samba ou parabéns para você, o hino do clube dele que o pai ensina? Eu acho que é o futebol. Então, eu acho que a marca principal do país é o futebol. Bom, estamos com 2 votos para o carnaval, 2 votos para o futebol. O Paulinho ficou em cima do muro, votou nos 2. Vamos ouvir agora, então, o Quinho falando sobre a pesquisa de hoje. Tudo caminha para o mesmo lado, é unha e cutícula. Futebol, primeiro vem os clubes, você tem uma predileção, cada um tem sua predileção, e quando vem a seleção brasileira, todos estão irmanados de ver a seleção colocar mais uma estrela no peito. E o samba, qualquer garoto já nasce batendo numa lata, sambando, e isso comunga tudo junto. Como diz Nelson Sargento, o samba agoniza, mas não morre. Isso que é a coisa mais maravilhosa, dentro da minha cabeça e na minha visão de ser. Muito bem, então ele votou no carnaval também. Bom, vamos ver aqui nas nossas redes sociais, o Plínio Fabrício, deixa eu ver de que cidade que ele fala, ele é em Juazeiro, da Bahia. Ele diz que o futebol é mais brasileiro porque ele acontece durante o ano todo. Ele fala assim, o meu Vasco já começou mal, daqui a pouquinho a gente vai falar do Vasco. A Maria Antônia Campos, do Rio de Janeiro, para mim são os 2. O Santos DRS diz que o carnaval, que é uma festa, é sempre lembrado quando se comemora até mesmo um título no futebol. No nosso WhatsApp, o Saulo Miranda, que é do Rio de Janeiro, obrigado aí pela audiência a todos vocês, vota no carnaval. O Antônio Lúcio, de Rio Branco, no Acre. Boa noite, amigo. O carnaval teve que se adaptar às exigências dos patrocinadores para atrair investimentos. Quanto ao futebol, por enquanto, continua sendo mais brasileiro. E, por fim, pelo menos por enquanto, com certeza, meus amigos, é o futebol. Luiz Carlos, de Cidade Ocidental, que fica onde, Aida, no André Mota? Boa noite. Boa noite. Você está sentado no lugar do Márcio Guedes. Então, quem senta aí... Por isso não é uma roubada, isso é cultura, TV educativa. Por isso que, inclusive, meu cachê é maior também. Isso, exatamente. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, meus amigos. De Cidade Ocidental? Cidade Ocidental... Essa é fácil. Não acho não, mas pensando na lógica... Geograficamente, Amazonas, Acre, não. Não. Você é mal de geografia, né? Muito obrigado, meu querido Luiz Carlos, que fica em Goiás, está nos assistindo agora no Mundo da Bola. Pelo nome não é uma pista, então. Né? Mas é só para driblar também, né? Bom, é só roubada. É só roubada. Toda semana retrasada, só isso. 0%. O que é mais brasileiro? Carnaval, futebol, prazer em recebê-lo, Aida. Obrigado, prazer estar aqui. Olha, de origem, são 2 criações estrangeiras, tanto o futebol quanto o carnaval. O futebol na Inglaterra, né? E o carnaval remonta à antiguidade, aí, a pesquisadores até mais habilitados do que eu para explicar isso.
O carnaval ganhou uma cara muito brasileira por causa do samba, que aí sim é uma invenção brasileira. O samba nasceu aqui, trazido a partir dos ritmos, né, trazidos pelos escravos da diáspora africana. Hoje, atualmente, eu acho que há mais brasileiros interessados em futebol do que em carnaval, numericamente. Ainda que o número de brasileiros interessados em futebol, na minha avaliação, está caindo por conta dos muitos problemas que nós temos no futebol. O carnaval é um evento sazonal, né? Ele acontece em um determinado período do ano para a maioria das pessoas. As pessoas não sabem que as escolas de samba, especialmente as escolas de samba cariocas, mas as escolas de samba do Brasil inteiro, funcionam o ano inteiro, tem atividade o ano inteiro, enfim. Mas o grande público realmente olha para isso. Se apresentam lá fora. Se apresentam lá fora, aqui mesmo, enfim. Mas o grande público realmente olha para isso somente nessa época do ano. Então eu acho que se você pensar em termos de audiência, o futebol hoje é mais brasileiro, ainda que boa parte dessa audiência esteja olhando os jogadores que estão no exterior e não aqui, né? Enfim, mas eu se tivesse que votar pensando no número de pessoas que prestam atenção num e no outro, eu votaria no futebol. E é curioso lembrar, Boccaccio, que o desfile de carnaval foi criado ali num gap, no espaço do futebol, do Campeonato Carioca, criado pelo Mário Filho. A disputa de samba foi ali numa brecha, quando não tinha mais jogo de futebol, pro Carioca poder se divertir, para ter uma disputa para o Carioca comemorar. Foi um jornal esportivo, talvez, o maior que já existiu, talvez, né? Dá o nome ao Maracanã. Né? Dá o nome ao Maracanã. Ou que dava nome ao Maracanã. Né? Eu sugeri outro dia que mudasse o nome do Maracanã para Arena Sérgio Cabral. Acho que combinava melhor. Mas enfim, por enquanto deixa uma Mário Filho. Por enquanto, né? jornalista Mário Filho. Ainda falando da nossa pesquisa, voltando a São Paulo com Wagner Prado, e eu vou trazer essa discussão aqui também para o estúdio do Rio. Como é que você vê a participação de torcidas organizadas nas escolas de samba? É uma boa, não é? Faz bem a quem? Eu tenho uma opinião bem pessoal sobre isso. Eu acho terrível, porque o Carnaval de São Paulo, principalmente, passou a ficar mais violento entre as torcidas, né? Depois que as torcidas organizadas dos clubes de futebol se transformaram, né? Formaram escolas de samba e passaram a participar do samba de São Paulo. A partir disso, isso se dá aí no início dos anos 90, né? A gente tem mortes que ocorreram, né? Assassinatos que ocorreram na região do Sambódromo paulistano, sempre por conta de rixa relacionada ao esporte que essas escolas, né? Vindas de agremiações de torcedores de futebol, entraram no samba, foram aceitas, mas o carnaval em São Paulo passou a ser mais violento por conta disso. Eu entendo que poderia existir um campeonato, aí, uma competição das escolas de samba só das torcidas organizadas. Seria feito um sambódromo lá para eles iriam lá torcer pelas suas escolas, né, desfilar lá, fazer a briga deles e deixar as escolas mais tradicionais, aquelas que juntavam as famílias, desfilarem no sambódromo e tal, na paz que existia antigamente. Depois que as escolas de samba ligadas às torcidas de futebol entraram, ficou muito violento. Luciana, você meio que concordou com isso? Em São Paulo tem uma característica diferente, né? Que muitas escolas se formaram pelas torcidas organizadas. Mas no Rio de Janeiro, algumas escolas têm torcidas organizadas de um formato diferente do que as torcidas organizadas de times de futebol. São torcidas organizadas para a escola de samba e que não tem essa característica tão de violência, pelo contrário, elas vão para torcer para a agremiação mesmo e conseguem estar juntas, enfim. A questão da torcida de escola de samba e futebol é bem diferente, né? Porque a admiração por uma escola de samba, o amor por uma escola de samba não te coloca oposta a outra, né? Você consegue amar o Salgueiro, mas gostar também da Beija-Flor, da Mangueira. A rivalidade é bem menor, diferente, né, do que no futebol. Dificilmente um flamenguista vai admirar também o Vasco da Gama, vai ter essa... Então, acho que nesse aspecto, aqui no Rio, eu não vejo tanta influência negativa das torcidas de escolas de samba. Fala. Essa questão, assim, o grande ensinamento que o Carnaval tem para oferecer ao futebol é esse. A convivência é absolutamente pacífica. Ela é naturalizada como pacífica. Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira da semana que vem vai acontecer a última
edição da temporada do Portela Convida. O que é isso? A quadra da Portela, nossa mais tradicional escola de samba, maior campeã do nosso carnaval, se abre para receber outras 2 escolas por semana. Então, na sexta-feira passada, por exemplo, a Mangueira, veja você, é mais ou menos como Flamengo e Vasco, né? A Portela recebeu a Mangueira e a São Clemente. Na semana anterior, tinha recebido a Mocidade e a Beija-Flor. E semana que vem até eles não definiram ainda qual vai ser, mas mais 2 escolas vão se apresentar na Portela. Quer dizer, as porta-bandeiras dançam juntas, cada uma com a sua bandeira, num ambiente de paz absoluta, não acontece nada. E mesmo na Sapucaí, quando as escolas desfilam, ou quando elas ensaiavam, né, esse ano a gente não teve os ensaios técnicos, as torcidas ficam todas juntas, misturadas, e todo mundo assistindo a tudo. São Paulo, por conta de questões aí que, enfim, um pouco longo para explicar, São Paulo precisou das torcidas organizadas dos clubes de futebol para meio bombar o desfile lá. E aí começou com a Gaviões da Fiel, depois criou-se a Mancha Verde, que é da torcida do Palmeiras, e a Dragões da Real, que é da torcida do São Paulo. Essas escolas levaram para o carnaval as mazelas das torcidas organizadas. Tanto que, para levar os carros para a avenida, tanto a Mancha Verde quanto a Gaviões da Fiel tem que levar os carros com um aparato policial, porque os rivais tentam quebrar os carros, é uma coisa horrorosa. Que aliás, é um problema do Carnaval de São Paulo, que é um carnaval cheio de qualidades. Eu tive lá até vendo os ensaios técnicos há 2 semanas atrás, tem várias coisas que eles ganham do Rio de Janeiro, inclusive em termos de organização, de planejamento, de estrutura, eles são bem melhores que o Rio. Mas essa questão das torcidas organizadas envolvidas com o carnaval é um problema sério do carnaval paulistano. E aqui no Rio isso não deve acontecer, né? Você acha legal quando a escola homenageia um time de futebol ou é arriscado? Não costuma funcionar, né? Não costuma funcionar. Que acho que aí alimenta um pouco dessa rivalidade, as coisas se misturam um pouco. E eu acho que até no julgamento, não só jurados como torcida, aí levam para o lado pessoal, para o lado desportivo e acabam influenciando ali na hora do julgamento. Você vê que, por exemplo, a Unidos da Tijuca homenageou o Vasco no final do século passado, 98. Foi rebaixada. No ano do centenário do Vasco foi rebaixada, a meu ver, sem merecer, porque fez um bom desfile, tinha um bom samba. Fato. Mas o preconceito contra o Eurico Miranda, que perfeitamente justificável, inclusive, o preconceito contra ele, mas não deveria ser transportado para a escola. A escola acabou pagando pato. No caso do Eurico não é preconceito, né, cara? É conceito. É conceito, exatamente. E o mesmo pode-se dizer da Estácio. A Estácio fez um carnaval sobre o Flamengo em 95. O carnaval nem foi tão bom, o desfile não foi tão bom, o samba não era tão bom, mas a escola permaneceu. Porque o Flamengo tem a maior torcida, tem a simpatia de todo mundo, e achei que acabou contando com a boa vontade. Mas acho que levar o futebol para o carnaval não acho muito uma boa ideia, não. Apesar de, na abertura do programa, ter tocado aqui o samba da Beija-Flor de 86, O Mundo é uma Bola, que foi o samba que fez com que eu me tornasse Beija-Flor. Então, alguma coisa serve. Esse carnaval que o Caio cita é um carnaval injustiçado, ele devia ter ganho o carnaval, a Mangueira acabou ganhando. Sim. Né? A Beija-Flor desfilou melhor, mas acabou perdendo. E tem uma característica interessante, que o Abre Alas, feito pelo Joãozinho 30 na época, né, que era o carnavalista da Beija-Flor, foi levado para a Copa do Mundo do México, para passar na abertura da Copa do Mundo no México. O Abre Alas da Beija-Flor. Samba e carnaval tem tudo a ver. Sim. É importante ressaltar também que a paz pode ser construída também, porque antigamente, no início do carnaval carioca, havia muita briga entre as escolas. E isso acabou. Muita briga, isso acabou. A gente conseguiu construir a paz, ou seja, ainda é possível. Muito bem, então. Então, eu lembro a vocês a transmissão da TV Brasil com a hashtag País do Carnaval. Essa aí é a pesquisa, ó. A pesquisa de hoje, que é o que é mais brasileiro, o carnaval ou o futebol. Mas eu quero lembrar a transmissão da TV Brasil no hashtag País do Carnaval. Eu acho que é o que você está vendo aí, daqui eu não enxergo. Desculpem. Mas, então, de 10 a 13, vamos apresentar o carnaval em várias regiões do país, sempre a partir de 1h30 da tarde. Desfile das campeãs de samba de São Paulo, das escolas de samba de São Paulo, grupo de acesso no domingo, dia 11, a partir das 8h30. O melhor do Carnaval de Salvador, Circuito Barra Ondina, Campo Grande, Pelourinho, numa parceria com a TVE Bahia. Depois, na sexta-feira, 16, o desfile das campeãs de São Paulo e no sábado, 17, o desfile das campeãs do Rio. Você acompanha isso e toda uma programação especial aqui na TV Brasil, no hashtag País do Carnaval.
Lembrando então a nossa pesquisa de hoje, que é mais brasileiro, carnaval ou futebol, facebook.com/, no Mundo da Bola Oficial, e o nosso WhatsApp, que é o 21 971489270. Estou esperando o seu voto.